Boa tarde a todos. Eu sou a professora Rosane Monerá, sou a coordenadora da disciplina Português 1, e eu estou aqui hoje para comentar a nossa AD1. Então, eu vou compartilhar a prova com vocês, para que a gente possa ir comentando questão por questão. Bem, eu acho que não há necessidade de fazer a leitura do texto, né? Que vocês fizeram a prova recentemente. Vamos então passar logo para as questões. Então, aqui essa questão valia 2 pontos, e o aluno precisaria retirar do texto um exemplo de cada função da linguagem para ter a questão completa. Então, vamos ver qual é a pergunta. A linguagem possibilita as relações do homem com o mundo e com seus semelhantes. Isso se realiza, então, por meio de uma função social, mas também por meio de uma função simbólica. Então, nós já dissemos aqui para vocês de antemão quais são essas duas funções. Destaque do texto passagens que comprovem a função social e a função simbólica. Bem, a função social, essa questão da interação do homem em sociedade, né, o homem se comunicar com os seus semelhantes, que vivemos em uma sociedade, então isso prova a função social. Logo na primeira linha do texto, né, quando nós dizemos assim, quando nos comunicamos com os outros por meio da língua, já temos aí a função social. Isso aí seria um exemplo excelente. Agora, a função simbólica, é por meio da função simbólica que o homem consegue representar o mundo, transformando seus elementos em dados do conhecimento, passíveis de serem transmitidos a outros indivíduos. Então, nós teríamos um exemplo disso no segundo parágrafo do texto. Eu vou fechar um pouquinho a janela para evitar o barulho de fora. Vocês me deem licença um instantinho. Desculpe, mas está havendo uma obra aqui no meu prédio, o barulho atrapalha. Então, vamos ver aqui o segundo parágrafo, em que nós temos assim. No início da história escrita, o homem inventou sinais para representar os objetos, os seres, as ideias, as emoções, os sentimentos. Esses sinais seriam os pictogramas e os ideogramas. Entretanto, a grande evolução na escrita aconteceu quando o homem descobriu que, em vez de representar com desenhos o mundo, podia representar o som das palavras que davam nome a esses seres, coisas e sentimentos. Então, em vez de, por exemplo, fazer um desenho da palavra cavalo, podiam ser inventados sinais que representassem os sons que emitimos quando pronunciamos cavalo. Então, aí está a função simbólica. É transformar esses elementos da realidade em símbolos passíveis de serem trocados, comunicados. Depois nós representamos também a palavra cavalo, nós representamos também por meio das letras, das sílabas. Tudo isso aí é simbologia, então expressa bem a função simbólica da linguagem, certo? Vamos passar, então, para a questão 2. Nós já temos aqui o mesmo trecho que eu acabei de ler, né? E aí a pergunta é a seguinte. O texto se constrói com verbos no tempo passado, já que o autor se reporta a uma época passada. Então, essa correlação caracteriza qual fator pragmático da textualidade? Comente. Nós temos 7 fatores pragmáticos da textualidade. Vocês viram isso no início das aulas aí. Os fatores, todos eles estão elencados na aula 2, parecem que na aula 2. Então, vejamos, centrados no texto, a informatividade, a coesão e a coerência. Centrados nos interlocutores, a intencionalidade e a aceitabilidade. E centrados no contexto, a situacionalidade e a intertextualidade. Aqui, quando nós estamos retratando uma época passada por meio de verbos no passado, fazendo essa correlação, nós estamos fazendo a coesão textual. Bastava que vocês reconhecessem aí o fator pragmático da coesão. Nós aceitamos a resposta com coesão só. Na justificativa, colocamos a resposta completa, que trata-se da coesão temporal, que é um mecanismo gramatical que consiste no encadeamento dos enunciados em relação à localização temporal, de modo que seja satisfeita a ordenação natural do estado das coisas, segundo nossa concepção de mundo. Assim, correlacionam-se estados passados a tempos verbais passados, que é exatamente o que está acontecendo ali, né? No início da história escrita,
é um tempo passado, é um aspecto passado, é um estado passado. E a gente expressa esse estado passado por meio de tempos verbais no passado. Reparem que a gente usa inventou, aconteceu, descobriu, tudo isso aí é passado em relação a essa época passada, né? Poderiam ser usados também conectores e advérbios de valor temporal. Bem, a questão 3, ela é relativa a esse conectivo que está sublinhado aí. E a pergunta é: assinale a alternativa em que a mudança de conectivo altera o sentido do enunciado. E depois vocês teriam que identificar qual a relação lógica expressa pelo conectivo C. Bem, então aqui as opções são: a frase é a seguinte: se a gente espichar a fala devagar ao dizer cavalo, alguns sons chamados vogais ficam destacados. Cavalo. Bem, as substituições são: caso a gente espiche a fala devagar, contanto que a gente espiche a fala devagar, assim que a gente espichar a fala devagar e desde que a gente espiche a fala devagar. Então, nitidamente, vocês observem que tanto caso, tanto que, como desde que, nesse contexto, eles indicam condição, assim como ser. O único conectivo estranho aí, que muda a relação, é o assim que é igual a quando, indicando uma relação temporal. Então, a resposta correta era a alternativa C. Vocês teriam um ponto para a alternativa assinalada e um ponto para a identificação da relação semântica. C é uma conjunção subordinativa condicional que expressa, por conseguinte, uma relação de condicionalidade, assim como os conectivos caso, contanto que e desde que, nesse contexto, porque desde que em outros contextos pode expressar outras relações. Portanto, a única expressão que alteraria o sentido do enunciado é assim que equivale a quando, expressando uma relação de tempo. Acho que essa questão estava bem fácil. Na questão 4, nós temos aqui uma charge, né? Duas senhoras, né? Agora a bicha é a máquina, né, do banco. Está mandando ler o código de barras. A outra diz um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um grossão. E aí gera-se o humor, né? Então, a pergunta é a seguinte: em uma situação comunicativa, os sujeitos sempre se assumem cooperativos, cada um pressupondo, da parte de seu interlocutor, um conhecimento de mundo paralelo ao seu conhecimento. Então, para isso, ele procura respeitar as máximas conversacionais, que são princípios colocados por Gramsci, um filósofo. Então, essas máximas são da quantidade, da qualidade, da relação e do modo, né? Da quantidade, você não dizer mais do que é necessário. Da qualidade, você não dizer mentiras, dizer só coisas verdadeiras. Da relação, dizer o que é relevante. Do modo, é o modo como você está se expressando ali. Então, quando se desrespeita alguma máxima, ocorre, então, a implicatura conversacional, gerando, muitas vezes, o humor. É o que acontece aqui. Nessa charge, havia mais de uma máxima transgredida. Essa implicatura conversacional, ela gera exatamente uma quebra de expectativa. E aí você ri, né? Você não estava esperando esse desfecho, vamos dizer assim. O que acontece, então? A graça é porque a primeira senhora, ela fala em ler o código de barras, é uma linguagem atual, a linguagem dos computadores, a linguagem das máquinas do banco. A gente coloca o código de barra na máquina e a máquina consegue decifrar aquilo, né? O banco dá conta disso. E a senhora, provavelmente não acompanhando esse avanço, né, da era moderna, ela lê literalmente o que ela está vendo ali. São os tracinhos grossos e finos, gerando, então, humor. Então, nessa questão, vocês teriam um ponto para a identificação e um ponto para o comentário. Só que vocês precisavam identificar pelo menos 2 das 3 máximas que são transgredidas ali. Então, quem só identificou uma vai receber metade da questão, meio ponto, da mesma forma como vai acontecer no comentário. Então, na charge em análise, esperava-se que a senhora soubesse o significado da expressão ler o código de barras, o que não ocorre, porque ela lê literalmente o desenho que vê.
Então, desrespeitam, portanto, as máximas da qualidade, ela disse coisas falsas, não verdadeiras, da quantidade, disse menos do que o esperado, e da relevância, ela não disse o que era relevante, o que era importante. No último, nós temos uma peça publicitária aqui, que deve ser um outdoor de rua, né? Geralmente se empregam esses anúncios em campanhas, né? Para que a pessoa dirija com consciência. Então, é o que acontece ali. A pressa passa, as consequências ficam. Em que a gente vê uma moto se chocando com o carro, e o homem, né? Interessante, né? A imagem dele, e quando ele cai, ele já cai sentado na cadeira de rodas. Então, nós temos dois enunciados ali, a pressa passa, as consequências ficam, não há nenhum conector ali. A pausa é que estabelece a relação lógica. A gente tem que implicitamente perceber qual é o conectivo que poderia preencher essa pausa aí adequadamente, dando significado a esse texto publicitário. Então, é o que a gente pede aqui na questão 5. Nem sempre as relações semânticas entre enunciados são expressas por conectivos. As pausas também significam, pois pode ocorrer de nenhum elemento de ligação estar expresso na superfície do texto, e o nexo semântico ser facilmente recuperável pelo leitor, que é o que acontece ali, né? A pressa passa, mas as consequências ficam. Né? Isso logo vem à nossa mente. Então, a relação semântica aí, vocês teriam um ponto pela relação semântica, pela identificação da relação semântica, e outro ponto para colocar o conectivo adequado, unindo os dois enunciados. Então, se eu usei o mais, a relação semântica é de adversidade, e reescrevendo, teríamos a pressa passa, mas ou correlatos, poderia ser porém, todavia, no entanto, entretanto, as consequências ficam. Ok? Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento. E, então, eu acho que já podemos encerrar a nossa gravação. Vou interromper a gravação e me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham entendido, né, que tenha contribuído para entenderem melhor o que responderam nas suas provas. E até uma próxima vez, um próximo encontro. Um abraço para vocês. Não estou conseguindo parar a gravação aqui.